Em primeiro lugar, desejo cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso comentário sobre a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 26 de abril de 2020, cuja lição número 4 tem como título Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Vamos inicialmente fazer uma oração pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia sobre nós e para que todos os irmãos alunos da Escola Dominical percebam a importância da Escola Bíblica Dominical e as suas lições, principalmente neste trimestre, quando estamos sendo comentados, ou as lições sendo comentadas pelo pastor Adriel. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Nesta hora estamos aqui, Senhor, para entender melhor a tua palavra através desta lição bíblica da Escola Bíblica Dominical na nossa igreja. Toma nas tuas mãos a todos os irmãos que porventura forem alcançados pelo comentário da tua palavra através desta revista, desta lição, e também, Senhor, aos alunos da Escola Dominical, desperta o teu povo para entender melhor a tua palavra. Te pedimos esta bênção agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, a lição de hoje tem como título, conforme anunciado, Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Estamos utilizando a revista bíblica da Escola Dominical Betel, que é distribuída a todas as igrejas, Assembleias de Deus do Ministério de Madureira e outras igrejas que adotem esta revista. E neste trimestre estamos nos referindo aos Salmos, trazendo para nós e para todos os alunos da Escola Dominical, da nossa Escola Dominical, aqui na Assembleia de Deus do Conjunto Campinho, esta lição maravilhosa dos Salmos, buscando conhecer os caminhos do Senhor. O texto áureo da lição diz: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Salmos 25, versículo 4. A verdade aplicada da lição diz: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Dentro da exposição didática do assunto, nós temos os objetivos da lição, que são, primeiro, compreender os anseios de Davi. Segundo, apresentar as características dos caminhos do Senhor. E terceiro, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. A leitura bíblica dos textos da referência está no Salmo 25, do versículo 1 ao versículo 15. Primeiro versículo diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Versículo 2: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. E agora o versículo 5: Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Agora o versículo 12: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Versículo 13: A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Versículo 14: Os segredos do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. E versículo 15: Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Nas leituras complementares, que são aquelas leituras feitas durante toda a semana, nós temos que na segunda-feira
Salmo 25, versículo 6 a 8, que diz o caminho da graça. Na terça-feira, Salmo 25, versículo 21, o caminho da sinceridade e retidão. E na quarta, no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 23, o caminho da obediência. E na quinta, em Mateus, capítulo 5, versículo 48, o caminho da perfeição. E na sexta, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, o caminho da renovação da mente. E no sábado, na epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 ao 14, que fala sobre o caminho do crescimento. Aqui no esboço da lição nós temos a introdução, nós temos, primeiro tópico, um salmo acróstico e a oração de Davi. Segundo tópico, o desejo e reconhecimento do salmista. Terceiro tópico, conhecendo os caminhos do Senhor. E conclusão. Meus prezados irmãos, a nossa lição está recheada de referências bíblicas com respeito aos caminhos do Senhor. O próprio Deus, ele fala na sua palavra que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O caminho do Senhor é perfeito, segundo a palavra de Deus. Portanto, livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, a palavra de Deus diz: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Quando nós estudamos esta lição durante a semana, nós chegamos à conclusão que esta é a posição de Davi. Davi, o autor do Salmo 25, ele se apresenta numa atitude de oração e numa atitude de adoração. Não é? Então este Salmo, na verdade, Salmo 25, expressa não apenas o pedido de socorro, ou seja, a oração, mas também um pedido de perdão, que é o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Aqueles que entregam a sua vida ao Senhor devem confiar no Senhor. Não ser apenas meros espectadores da graça, mas praticantes dessa palavra e conhecedores dos caminhos de Deus. E conhecer os caminhos de Deus só é possível àqueles que têm um relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus se dá através do seu conhecimento acerca de Deus. O conhecimento de Deus vem do conhecimento da sua palavra. Porque é desta maneira que nós, os crentes em Cristo Jesus, entendemos e aceitamos como veracidade. E vejam, meus irmãos, que andar de acordo com os padrões de Deus requer conhecimento de Deus. Já citamos em alguma outra oportunidade o texto do profeta Oséias, que está no capítulo 6, versículo 3, que afirma que devemos conhecer o Senhor, quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então aqui no primeiro tópico, nós temos aqui os 3 tópicos que nós falamos, e cada tópico da lição, ele é dividido em subtópicos. Então o primeiro tópico, na introdução, diz assim: o Salmo 25 é um acróstico. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades. Quando nós vemos a lição número 1, fala sobre acrósticos,
o que são acrósticos. Nós falamos aqui, comentamos, e fala assim, os salmos também contêm poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra, ou seguem uma sequência alfabética. E o comentarista coloca como exemplo o Salmo 119. Lembra que nós falamos sobre aquelas divisões que estão na Bíblia, no Salmo 119? Aquelas divisões correspondem a letras do alfabeto hebraico, que são 22 letras do alfabeto hebraico, e cada divisão do Salmo 119 corresponde a uma letra. E cada letra, segundo a interpretação, cada letra daquelas ali registrada no Salmo 119, dá início a um verso daquela divisão. Então aqui nós voltamos a falar sobre acróstico, porque o comentarista diz que os salmos, muitos deles são poemas acrósticos. Alguns são poemas, outros orações, outros cânticos, mas também outros são acrósticos. E como ele fala aqui, os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. Quer dizer, no Salmo 119, tanto você memoriza a letra do alfabeto hebraico, como você armazena, você guarda o assunto contido nessas divisões correspondentes às letras. Salmo 25, é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos. O Salmo 25, Davi expressa dois aspectos. Primeiro, oração, quando apresenta a Deus as suas súplicas. Segundo, meditação, quando ele percebe os atributos de Deus, as qualidades, né, inerentes ao nosso Deus e reflete sobre eles. Então esses dois aspectos é que nós vamos verificar nesse Salmo 25. Então o ponto de partida da lição é conhecer os caminhos de Deus, que deve ser o nosso anseio. Nós ansiamos conhecer os caminhos de Deus. É claro que como seres finitos, fica praticamente impossível de se conhecer os caminhos de Deus, mas pela graça, pela misericórdia, Ele, o próprio Deus, nos revela os seus caminhos. Então esse Salmo 25, ele expressa não apenas o pedido de socorro, mas também perdão. A gente vai ver dentro desta oração, quando ele apresenta em súplica seus cuidados, as suas necessidades, e também na meditação, quando ele começa a meditar sobre a grandeza de Deus. Está exatamente inserido aí, nesse contexto, esses dois aspectos, ou estão inseridos esses dois aspectos. Muito bem, no subtópico 1.1, ele fala que a oração de Davi, é interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Primeiro, não me deixes confundidos, que está no versículo 2 do Salmo 25. Faze-me saber os teus caminhos. No versículo 4 do livro do Salmo do 25, Salmo 25. E quando ele fala, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, que está no versículo 26 do mesmo Salmo. Quando ele fala, perdoa os meus pecados, está escrito no 25, 18. E olha para as minhas aflições, que também está no versículo 18 do Salmo 25. Olha para os meus inimigos, no capítulo 25, versículo 19. Guarda a minha alma, no Salmo 25, 20. Então, por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem.
Então Davi sabia que essas qualidades de Deus eram suficientes para lhe livrar dessas aflições. E aí ele entrega todas essas aflições em súplica, em oração. O comentarista aqui, ele diz: percebemos que Davi tinha profunda intimidade com Deus e atentando para identificar a voz de Deus. Quer dizer, ele tinha intimidade e ao mesmo tempo ele se preocupava em identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser superficial. O comentarista aqui, ele diz: percebemos que Davi tinha profunda intimidade com Deus e atentando para identificar a voz de Deus. Quer dizer, ele tinha intimidade e ao mesmo tempo ele se preocupava em identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser superficial. O comentarista aqui, ele diz: percebemos que Davi tinha profunda intimidade com Deus e atentando para identificar a voz de Deus. Quer dizer, ele tinha intimidade e ao mesmo tempo ele se preocupava em identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações permanecemos atentos para o que Deus tem a nos falar. Não cheguemos a orar apenas falando com Deus, mas esperemos que Ele nos fale. Aí é onde está a tônica de Salmo 25. Ele orava, mas ele meditava nessas qualidades que Deus tinha, que eram suficientes para solucionar os seus grandes problemas. O comentarista, ele traz um comentário aqui sobre quando ele leva em consideração a NVI, o comentário da NVI, que diz, aspas, nestes salmos os temas do perdão, da orientação e da proteção são entretecidos e aparecem constantemente. No entanto, uma divisão aproximada em 3 partes é possível. A descrição dos problemas do salmista é feita em termos tão gerais que o salmo poderia ser usado por qualquer adorador, como diz o Weiser, né? Em virtude das verdades universalmente aplicáveis que anuncia o salmo, é uma fonte perpétua de conforto para pessoas que estão sozinhas e abandonadas. Dá a entender aí que Davi estava em momentos de grande aflição, de grande angústia. Então ele se refugiava na expectativa de que Deus o atendesse. No subtópico 1.2, ele fala: não me deixes confundido. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi era aguerrido, batalhador, proativo, dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu duras oposições, não só dos inimigos vorazes e experimentados na guerra, como é o caso lá de Saul, lá em 1 Samuel 17, 42 a 44, 1 Samuel também 18, 25 a 24, mas também da própria família. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo de nossos familiares. É comum, irmãos, nós termos em nossa família pessoas que não pensam igual a nós, que não têm a mesma comunhão com Deus igual a nós, não têm o mesmo relacionamento com Deus igual a nós, não têm o mesmo conhecimento de Deus igual a nós. Portanto, é necessário que passemos por esses obstáculos, confiando na graça, na misericórdia de Deus, e que Deus, a partir desse momento, ele é alcançado pela nossa sinceridade, na nossa oração, na nossa meditação.
Por exemplo, os opositores são mestres nos seus propósitos, são traiçoeiros, estão carregados de ódios, traições, perseguições, incompreensões, também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus. O salmista coloca esses opositores no versículo 15 e no versículo 19 do Salmo 25. E aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles sofrerão perseguição. Paulo fala isso lá na epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Né? Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós, quando ele diz: tu, porém, permanece naquele conhecimento que tu foste criado, na paz que tu foste criado. O comentário bíblico de Moody, o nosso comentarista pega aqui, sobre os Salmo 25, de 1 a 7, fala, abre aspas, a base desta petição por proteção é a simples confiança do salmista em Deus. Embora seus inimigos não tenham triunfado sobre ele, são uma constante ameaça. Né? Mesmo que os inimigos não tenham vencido, não tenham triunfado sobre ele, mas são ameaças. Normalmente eles ficam tentando. Mas Davi apela para a misericórdia e bondade de Deus que se revelaram na história. Nós vemos que através da história, Deus se revela com a sua misericórdia, com a sua bondade, diretamente dos céus, sobre aqueles que lhe buscam e que lhe temem. Depois Davi fala, aqui já no último subtópico desse primeiro tópico, fala, perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. No entanto, uma divisão aproximada em 3 partes é possível. A descrição dos problemas do salmista é feita em termos tão gerais que o salmo poderia ser usado por qualquer adorador, como diz o Weiser. Né? Em virtude das verdades universalmente aplicáveis que anuncia o salmo, é uma fonte perpétua de conforto para pessoas que estão sozinhas e abandonadas. Dá a entender aí que Davi estava em momentos de grande aflição, de grande angústia. Então ele se refugiava na expectativa de que Deus o atendesse. Perdoa os meus pecados. E aí incluía não os pecados atuais, mas os pecados passados. Ele queria viver diante de Deus em santificação. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas ou maléficas aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Após o pedido inicial por proteção, que vai do versículo 1 ao 3, e para ser guiado por Deus, versículo 4 e 5, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidade do Senhor, suplica o seu perdão. Essa súplica está no versículo 6 a 8 do Salmo 25. Interessante notarmos os pedidos, quando ele faz, lembra-te das tuas misericórdias, e não te lembres dos meus pecados. John W. Bagent comenta que se trata de agir de acordo com verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Todos nós, irmãos, somos carentes da benignidade e da misericórdia de Deus, que através da sua graça tem se manifestado a nós através de Cristo Jesus. Quando nós o aceitamos, nós estamos aceitando que Deus se manifeste a nós através da graça, da misericórdia e da bondade. Segundo Calvino, João Calvino, abre aspas, o salmista dá a entender que se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os seus pecados de ontem,
ou de alguns dias, entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecara, contando até mesmo desde a infância, seriam agora com justiça apresentados contra ele. Então, quando ele fala, Deus, não te lembres, não é? Quando ele diz, não te lembres dos pecados da minha mocidade, ele estava dizendo para Deus, me mantém puro desde o início, desde a minha infância. No tópico, o comentarista ensina que o Salmo 25 é um acróstico e que em sua oração, Davi pede ao Senhor para que não lhe deixe confundido ou envergonhado e que não se lembre dos pecados da sua mocidade. Porque Deus, irmãos, conhece a nossa fragilidade, Ele conhece a nossa fraqueza. Mas nós devemos nos dirigir a Ele através do sacrifício vicário de Jesus Cristo e implorar-lhe o perdão. E Davi sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal. Portanto, ele colocava-se na dependência de Deus. Nós nunca devemos ser presunçosos. Nós devemos sempre saber que Deus é soberano. Isto é adoração. O que é adoração? Nós falamos em uma mensagem passada. O que é adoração? Adoração é reconhecer o que Deus é. Então, quando nós dizemos que Deus é soberano, Ele nos conhece, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo a nosso respeito. Ele é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós estamos adorando ao Senhor. Finalmente, meus irmãos, nós vamos para o tópico número 2, que fala sobre o desejo e reconhecimento do salmista. Primeiro, ele desejava, anelava a presença de Deus. Então, agora vamos para o segundo tópico. O segundo tópico fala sobre o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara, faze-me saber os teus caminhos. Olha só, irmãos, ele tinha um desejo de conhecer os caminhos do Senhor. Desejo. E nós vemos aqui no Salmo 1, versículo 6, o seguinte, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se ele conhece o caminho dos ímpios, aliás, dos justos, quer dizer que Davi se esforçava cada vez mais para trilhar esse caminho, para andar no caminho reto. Como nós dissemos aqui em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, que diz, o caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos que nele confiam. No Salmo 37, versículo 5 a 6, o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Entrega o teu caminho. Porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele nos dirige, Ele nos guia. E Davi, ele desejava profundamente saber os caminhos do Senhor. Vemos nessa declaração, continua o comentarista, Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado lá no versículo 15, quando ele diz, os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Ele sabia da fragilidade, sabia suas limitações, em discernir o que é bom ou mal, mas ele coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, as direções. Uma importante lição para nós em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais. O salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Entrega o teu caminho.
Porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele nos dirige, Ele nos guia. E Davi, ele desejava profundamente saber os caminhos do Senhor. Vemos nessa declaração, continua o comentarista, Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado lá no versículo 15, quando ele diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Ele sabia da fragilidade, sabia suas limitações, em discernir o que é bom ou mal, mas ele coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, as direções. Uma importante lição para nós em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais. Na nossa época, as pessoas querem muito se autovalorizar, conquistar tudo. É a época do antropocentrismo. Mas veja que Davi, embora nessa época ele conhecesse, ele fosse um homem valente, um homem que tinha muitas riquezas, porque ele, como rei de Israel, ele tinha muito poder, mas nós vemos aqui, meus irmãos, que ele reconhecia a soberania de Deus sobre tudo e a sua dependência. Ele não se estribava no seu conhecimento, mas acima de tudo ele queria o conhecimento de Deus, ele queria conhecer mais profundamente a Deus. Cumprindo aquela recomendação do profeta Oséias, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cumprindo aquela recomendação do profeta Oséias, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma importante lição para nós, em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor, a direção, o propósito e o plano do Senhor. Como? Orando, meditando na palavra de Deus e andando em espírito. Andar em espírito, irmãos, é se afastar do pecado, é se afastar das coisas mundanas, mesmo estando no meio delas. E como é que isso é possível? Isso é possível através de uma meditação na palavra, através de uma vida de oração, perder menos tempo com as coisas efêmeras, com as coisas que passam, e dar mais valor a este contato permanente com a palavra de Deus e com a oração. O subtópico 2.1 fala sobre a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi tinha vontade de ser guiado pelo Senhor, quando ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me. No versículo 25, no versículo 5, a parte A do versículo: guia-me na tua verdade e ensina-me, né? Quando ele diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia, dia após dia, viver com Deus, esperar por Deus, esperar pela orientação divina. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Quando ele diz ensina-me, guia-me na tua verdade, aí aparece essa observação que fala sobre o significado ou os significados da verdade. Pode ser verdade, literalmente verdade, mas pode ser figurado, né, como certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Né? Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Né? Está em Provérbios capítulo 3, versículo 3. No caso, o desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo
com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Quais são os padrões que Deus estabeleceu para nós? Vivamos estes padrões, vivamos estes padrões, porque esses padrões que nos dão a certeza de que iremos descobrindo passo a passo os caminhos de Deus, a direção que Ele estabelece ou que Ele nos direciona. O comentarista coloca aqui também uma expressão de Charles Spurgeon, que diz, aspas, abre aspas, o menino tendo começado a andar, pede que ainda seja guiado progressivamente pela mão ajudadora do pai e receba mais ensinamentos. Davi sabia muitas coisas, mas sentiu a ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. É aquilo que nós falamos. Davi sabia muitas coisas, era um homem completo, mas ele ignorava tudo isso e desejava estar diante de Deus aprendendo. Quando Charles Spurgeon, ele fala que na escola do Senhor, está na escola do Senhor. Paulo, quando fala sobre o seu conhecimento, que ele era um homem muito douto, ele dizia que considerou tudo isso como esterco. Tudo que ele tinha, ele considerou como esterco. Ou seja, ele ignorou para que a luz de Cristo resplandecesse sobre ele. No subtópico, agora o segundo subtópico, fala sobre o desejo de ter intimidade com Deus. Aí nós vamos ver uma lição muito importante de Davi. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Conserto com C, ou seja, aliança, pacto. Tá? Esse conserto é isso aí. No 25:14, nós vemos aqui, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Que maravilha, irmãos, que maravilha. O segredo do Senhor é para nós que tememos ao Senhor. As pessoas que não temem o Senhor jamais descobrirão o segredo do Senhor. É por isso que nós o invocamos, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós confiamos no Senhor, mesmo em todas as crises que porventura venhamos passar. Mas porque nós tememos ao Senhor, ou seja, reverenciamos ao Senhor. Essa palavra temer está relacionada com reverenciar, respeitar, ter consideração. Então a esses, o salmista, no Salmo 25, versículo 14, diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conselho. Quando lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Responde o que Davi, a ansiedade de Davi, o cuidado de Davi em receber esta orientação de Deus. O comentarista aqui aborda o seguinte: somente mediante uma aliança, ou seja, um concerto, se pode ter intimidade com Deus. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Infelizmente, o comentarista diz, infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, fala sobre isso. E Davi registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que o reverenciam e lhe ensinam. Foi o que nós vimos no versículo 14 que nós falamos. Segundo William Fenner, isso aí é um
um escritor que o comentarista aproveita, diz o seguinte, abre aspas, Deus nos dá a chave para termos acesso ao seu coração e conhecermos pessoalmente como os seus pensamentos são, sim, como eram para conosco antes que a pedra de fundação fosse posta no mundo, que é exatamente o seu Espírito que conhece as profundezas de Deus. Se o Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11, o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, porque é o Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus, nós podemos alcançar essa profundidade, ou essas profundezas, através, mesmo com as nossas limitações, mas porque temos o Espírito, ele nos guia a essas profundezas. O subtópico 2.3 fala sobre o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma, Tu és o Deus da minha salvação. Salmo 25:5. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos nesse ambiente hostil. Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão, pois ele tirará os meus pés da rede. Essa salvação não é a salvação que Cristo nos trouxe, mas ele está clamando por uma salvação de uma situação. Muitas das vezes nós estamos em alguma situação que nos deprime, que nos confronta, que nos angustia, e aí precisamos de uma salvação daquela situação. É nessa hora que Davi clama ao Senhor pedindo essa salvação. Então, o segundo tópico que nós vemos fala sobre o desejo do salmista ser guiado pelo Senhor, e ter intimidade com Deus, e o seu reconhecimento de que Deus é o seu Salvador. Reconhecer que Deus é o Salvador, porque Senhor Ele é. Não é? Quando dizemos para as pessoas, aceite Jesus como Salvador, não é tão difícil aceitar como Salvador, mas como Senhor, aí requer mais aproximação, porque Senhor é dono. Eu tenho falado isso em algumas outras situações. E finalmente, irmãos, chegamos ao tópico 3, que fala sobre conhecer os caminhos do Senhor. O caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição. Olha só, conhecer os caminhos do Senhor. Primeiro, o caminho da obediência. Segundo, o caminho da graça. E terceiro, o caminho da perfeição. Então vamos lá. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na Terra. Nós queremos conseguir, o que a gente falou aí há alguns minutos atrás. Queremos conseguir, conquistamos, fazemos. Fizemos isso, fizemos aquilo. Para nós aquilo nos engrandece. Mas o salmista Davi buscava incessantemente por um outro tipo de conquista, que era entender, ou receber, ou trilhar por esses caminhos que o Senhor nos oferece. Então ele diz aqui, olha, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. É como se ele não fosse mais Senhor, ele fosse nosso servidor, nosso serviçal. Nós queremos que ele nos dê, que ele nos dê. Mas nós não queremos dar uma contrapartida sequer. Conhecendo, sendo felizes ao conhecer, ao mergulhar nas profundezas de Deus pelo Espírito Santo que em nós habita. Nós entendemos que há muitos simpatizantes do Evangelho
E o comentarista usa essa afirmação. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Seguem as suas próprias regras. Olha só, irmãos. As igrejas estão abarrotadas de pessoas que se dizem cristãs. As igrejas estão cheias de crentes, mas que não têm a verdadeira noção de filhos. Seguem aquilo que dá na sua telha, desculpe a expressão, aquilo que dá na sua telha. Ou seguem as suas próprias regras. Não busca na palavra de Deus a orientação, qual o caminho que Deus quer que eu siga. E aqui ele apresenta 3 caminhos. O primeiro, da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Conhecer sem obedecer é vazio, é inócuo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. Conheciam o caminho a seguir, mas não iam pelo caminho. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído, sacrificavam animais, mas o coração não era convertido. E aí, quando a gente fala de sacrifício de animais, nós vemos Jesus chegando no templo lá em Jerusalém, enxotando todo mundo e dizendo: vós fizeste da casa do meu pai covil de ladrões, covil de assaltantes. Deus não está interessado nisso. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É na casa de oração onde nós encontramos com o nosso Deus, nos deleitamos com o nosso Deus, nestes momentos de intimidade e relação. Então aí estavam os caminhos do povo, mas longe de obedecer. Não era caminho de obediência. Nos tempos atuais, não é diferente. O comentarista anota que andavam conforme os seus preceitos. E aí ele diz que nos tempos atuais não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Seguem as suas próprias regras. Porém, Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, né? Ele fala, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, eles rogam-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E aí ele continua falando sobre a renovação da nossa mente. E como é que podemos renovar a nossa mente? Devemos renovar a nossa mente quando buscarmos essa renovação obedecendo a esses requisitos que Paulo apresenta na sua carta aos Romanos. O segundo subtópico é o caminho da graça. Veja, o primeiro caminho da obediência, agora o caminho da graça. Com frequência, o salmista menciona aspectos da graça de Deus. No versículo 6, no versículo 7, 8, 10, 16, 18, 22. Vamos lá, versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. No versículo 7, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. No versículo 8, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Versículo 10, ele diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Então, misericórdia e verdade para aqueles que guardam. Nós precisamos guardar. Este é o caminho da graça. Veja que Davi se escudava nessa graça.
Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Quando ele fala graciosamente recebeste, graciosamente dai. Mateus 10, versículo 8, isso aqui está na King James, na versão King James, mas na revista corrigida de Almeida, ele fala assim, de graça recebeste, de graça dai. Nós precisamos glorificar, né, a Deus por essa providência divina para nos salvar, que não foi motivada por algo em nós, como se existisse em nós algum mérito, mas a motivação vem do próprio Deus, a graça. Os que tratam das definições falam que graça, a definição de graça é favor imerecido. É eu não merecer, mas Deus dizer, eu quero fazer o favor para você. Então eu recebo este favor que eu não mereço. Isso chama-se graça. Seu favor que não merecemos. Em Efésios capítulo 2, versículos 1, versículo 5. Em Romanos capítulo 5, versículo 8. A graça de Deus é um dom do amor de Deus. É o alicerce primordial em que se baseia a nossa salvação. É um dom gratuito de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 15, Paulo fala sobre isso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, para todo que crê. Então, a graça está disponível. E, finalmente, meus irmãos, o subitem 3.3 fala do outro caminho, o caminho da perfeição. Falamos sobre o caminho da obediência, caminho da graça e agora o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão. Versículo 21, ele diz, guardem-me a sinceridade e a retidão, porque espero em ti. Ou seja, o caminho da perfeição está aí. Honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, ou seja, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 17. E Efésios, capítulo 6, versículo 24. É evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade. Vivemos num mundo caótico desses preceitos morais. Mas mesmo assim, entendemos que devemos aceitar o desafio de sermos honestos, sinceros, como a palavra de Deus nos desafia a ser. O próprio Senhor Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Trata-se do sentido moral, completo, íntegro. Barclay, que é um escritor, ele fala, aspas, um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. A palavra nos diz que nascemos de novo, temos a palavra de Deus e, portanto, somos templo do Espírito Santo. Finalizando, meus irmãos, a nossa lição, o tópico 3, o comentarista anota aqui um negócio importante. É fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor, que são obediência, graça, perfeição. 3 caminhos. Concluindo, ele diz, os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça, aproximarmos-nos de Deus, nós crescemos em graça. E no conhecimento, como Davi pedia para que Deus ensinasse a ele os seus caminhos, ou seja, os caminhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que aplique
a sua palavra em nossos corações. Busquemos ao Senhor. Não sejamos como crentes incautos, que não buscam a revelação de Deus, nem pela oração, nem pela palavra. São esses dois elementos, palavra de Deus e oração, que nos aproxima de Deus, que nos dá conhecimento de Deus e que faz com que Deus nos revele a direção em que devemos seguir e conhecer esses caminhos que Deus nos aponta. Aí está o caminho, andai nele, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Este é o mandamento de Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, por esta lição maravilhosa. Abençoa todos aqueles que forem alcançados, Senhor, pela lição que estamos expondo neste dia de domingo. Pela tua infinita graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos palmilhar. Caminho de gozo, caminho de glória, até adentrarmos, Senhor, nas profundezas de Deus, através do teu Espírito Santo. Esta é a oração que nós te fazemos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu recebo este favor que eu não mereço. Isso chama-se graça. Seu favor que não merecemos. Em Efésios capítulo 2, versículos 1, versículo 5. Em Romanos capítulo 5, versículo 8. A graça de Deus é um dom do amor de Deus. É o alicerce primordial em que se baseia a nossa salvação. É um dom gratuito de Deus. Tá? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 15, Paulo fala sobre isso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, para todo que crê. Então, a graça está disponível. E, finalmente, meus irmãos, o subitem 3.3 fala do outro caminho, o caminho da perfeição. Falamos sobre o caminho da obediência, caminho da graça e agora o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão. Versículo 21, ele diz: guarda em mim a sinceridade e a retidão, porque espero em ti. Ou seja, o caminho da perfeição está aí. Honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, ou seja, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 17. E Efésios, capítulo 6, versículo 24. É evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade. Vivemos num mundo caótico desses preceitos morais. Mas mesmo assim, entendemos que devemos aceitar o desafio de sermos honestos, sinceros, como a palavra de Deus nos desafia a ser. O próprio Senhor Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Trata-se do sentido moral, completo, íntegro. Barclay, que é um escritor, ele fala, aspas, um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. A palavra nos diz que nascemos de novo, temos a palavra de Deus e, portanto, somos templo do Espírito Santo. Finalizando, meus irmãos, a nossa lição, o tópico 3, o comentarista anota aqui um negócio importante. É fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor, que são obediência, graça, perfeição. 3 caminhos. Concluindo, ele diz, os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver
segundo a vontade de Deus. Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça, aproximarmos-nos de Deus, nós crescemos em graça. E no conhecimento, como Davi pedia para que Deus ensinasse a ele os seus caminhos, ou seja, os caminhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que aplique a sua palavra em nossos corações. Busquemos ao Senhor, não sejamos como crentes incautos, que não buscam a revelação de Deus, nem pela oração, nem pela palavra. São esses dois elementos, palavra de Deus e oração, que nos aproxima de Deus, que nos dá conhecimento de Deus e que faz com que Deus nos revele a direção em que devemos seguir e conhecer esses caminhos que Deus nos aponta. Aí está o caminho, andai nele, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Este é o mandamento de Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, por esta lição maravilhosa. Abençoa todos aqueles que forem alcançados, Senhor, pela lição que estamos expondo neste dia de domingo. Pela tua infinita graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos palmilhar. Caminho de gozo, caminho de glória, até adentrarmos, Senhor, nas profundezas de Deus, através do teu Espírito Santo. Esta é a oração que nós te fazemos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.